Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso quadro Leitura para Você. A gente está fazendo uma leitura comemorativa pelos nossos 5.000 seguidores, né? A gente está muito grato aqui a vocês. Conversamos bastante sobre esse assunto na parte um dessa leitura desse livro, A História do Dr. Dolittle, e hoje vai ser a parte 2. Então a gente já vai partir para a nossa leitura a partir do capítulo 6. Quem ainda não assistiu, é só procurar o link Leitura Coletiva, Leitura para Você, A História do Dr. Dolittle, parte um, que vou deixar aqui inclusive no card para vocês, tá? Então é isso, algumas considerações logo iniciais sobre a história do livro. A gente tem uma resenha super prontinha também. Vou deixar também o card por aqui, em algum lugarzinho desse vídeo, mas vocês procuram na playlist, né, sobre leituras. E a gente tem o que a considerar. Esse livro foi escrito no início do século XX, em 1900 e pouquinho. E a gente tem as considerações a fazer que a gente sempre faz sobre essa época, né? Foi escrito por um engenheiro inglês. Na época a gente tinha como cenário histórico uma cultura eurocentrista muito grande, né? E do homem branco como prevalência, infelizmente naquela época, né? Ainda hoje a gente ainda tem alguns resquícios, o que nos leva a necessidade de alertar sempre para a gente fazer leituras dessa natureza de uma forma mais crítica, mais observadora, né, com as ressalvas que merecem ser feitas. O que não impede que a gente leia a obra, que é um livro muito legal, tá aqui para vocês. É a história do Dr. Dolittle, o autor é Hugh Lofting, e ela foi impressa aqui no Brasil pela Martins Fontes, editada pela Martins Fontes, tá? Então é isso, a gente já vai partir para a leitura. E quando chegar nos pontos que merecem ressalva, alguma observação, eu vou fazer aqui com vocês. Então vamos lá. A gente já vai logo dar início à nossa leitura, dar prosseguimento, tá? A gente está no capítulo 6, Polinésia e o Rei. Eu super indico tirar meu dedinho daqui. Inclusive, esse dedinho aqui foi um dos motivos que a gente parou. Demorou um pouco para vir com a parte 2. Eu tive um pequeno acidente no dedo, mas tá tudo melhor, graças a Deus. Então vamos lá. Polinésia e o Rei. Andaram um pouco pela floresta fechada e depois chegaram a uma clareira muito ampla. E lá estava o palácio do rei, feito de barro. Era lá que o rei morava com a rainha, Ermitrude, e o filho deles, o príncipe Bumpo. O príncipe tinha saído para pescar salmão no rio. O rei e a rainha estavam sentados embaixo de um guarda-chuva em frente ao palácio. A rainha Ermitrude estava dormindo. Quando o doutor chegou perto do palácio, o rei perguntou o que ele queria. O doutor Dolittle contou por que tinha vindo à África. O senhor não pode ficar andando pelas minhas terras, disse o rei. Há muitos anos, um homem branco veio dar nessas praias e eu o tratei muito bem. Só que, depois de cavar buracos pelo chão à procura de ouro e de matar todos os elefantes para tirar suas presas de marfim, ele se foi escondido, sem ao menos dizer obrigado. Nunca mais o homem branco há de andar pelas terras de Jolinjinque. Então, aí já tem um contexto histórico, né, gente? Olha só, essa é a ilustração do autor. Lembrando que o autor escreveu esse livro fazendo cartas para os filhos, porque ele estava servindo a guerra. E aí, para não falar sobre guerra, ele começou a criar histórias, personagens, e foi assim que surgiu esse livro. Gente, o calor aqui tá absurdo, vocês estão observando meus óculos suando. Só um minutinho, tá? E aí, com essas cartas, quando as crianças ficaram adultas, eles se mudaram para os Estados Unidos depois, né? A guerra acabou, ele voltou para casa. E aí os filhos tiveram a ideia de levar essas cartas para um editor que ficou encantado com a história que ele criou, os personagens, e publicou esse livro. E foi sucesso, tanto foi sucesso que depois desse veio uma série com os personagens e vários livros foram publicados. Esse livro deu origem ao filme A História do Dr. Dolittle, que passa muito na TV e todo mundo conhece, né? Vamos lá.
Então o rei se voltou para os homens negros que estavam por perto e disse: Levem embora esse médico e os animais dele. Tranquem todos eles na minha prisão mais sólida. 6 homens levaram o doutor e seus bichos de estimação e os prenderam num calabouço de pedra, onde só havia uma janela pequena com grade. A porta era grossa e pesada. Todos ficaram muito tristes. Gubi-Gubi, o leitão, começou a chorar e só ficou quieto quando Titi disse que ele ia apanhar se não parasse com aquele barulhão. Tadinho. Depois de acostumar a vista no escuro, o doutor perguntou: Estamos todos aqui? Acho que sim, disse o pato, começando a contar. E Polinésia? Perguntou o crocodilo. Ela não está. Tem certeza? Perguntou o doutor. Polinésia, Polinésia? Vai ver que ela fugiu, resmungou o crocodilo. Foi só ver os companheiros em dificuldade que se enfiou no mato. Tadinha de Polinésia, sempre querendo ajudar, sempre buscando uma solução e ainda levou a pior agora. Eu não sou esse tipo de ave, disse a papagaia, pondo a cabeça para fora do bolso de trás do casaco do doutor. Pensem bem, com o meu tamanho eu consigo passar entre as barras da grade daquela janela e fiquei com medo de que me pusessem numa gaiola. Então, quando o rei falava, entrei no bolso do doutor. E aqui estou eu. Isso sim é que se pode chamar de manha, disse ela, alisando as penas com o bico. Polinésia é muito inteligente. De todos os animais aí dessa trupe aí do Dr. Dolittle, eu acho que Polinésia é a que se sobressai em inteligência, em ideia, sabe? Em iniciativa. Ela é uma papagaia muito especial. E foi justamente por isso que eu coloquei o nome de Polinésia na minha tiriba de barriga vermelha, que eu ganhei, né? Então vamos lá. Graças a Deus, sorte sua eu não ter sentado em cima de você, exclamou o doutor. Agora ouçam uma coisa, disse Polinésia. Hoje à noite, assim que escurecer, vou sair pela grade daquela janela e voar até o palácio. Aí vocês vão ver só, vou dar um jeito de o rei soltar a gente. Ora, o que é que você vai poder fazer? Disse Gubi-Gubi, levantando o focinho e começando a chorar de novo. Você é só um pássaro. Isso é verdade, disse Polinésia. Mas não se esqueça de que, apesar de ser só um pássaro, eu sei falar como gente. Aquela noite, enquanto a lua brilhava por entre as palmeiras e todos os homens do rei estavam dormindo, a papagaia deslizou para fora da grade da prisão e voou até o palácio. Uma semana antes, tinham quebrado a janela do porão com uma bola de tênis e Polinésia entrou pelo buraco de vidro. Ela ouviu o príncipe Bumpo roncando dentro do quarto dele, que ficava na parte de trás do palácio. Na ponta dos pés, ela subiu as escadas e chegou até o quarto do rei. Abriu a porta devagarinho e espiou. Aquela noite, a rainha tinha saído para ir a uma festa na casa de uma prima. O rei estava na cama, dormindo pesado. Polinésia entrou, sem fazer barulho, e se enfiou embaixo da cama. Então ela tossiu, do jeitinho que o Dr. Dolittle tossia. Polinésia conseguia imitar todo mundo, né? Uma das grandes características, né, dos psitacídeos, dos papagaios, imitar, né, a voz humana, imitar, inclusive vocalização de outras aves, né? Então os psitacídeos têm isso. E aí é uma característica que ele traz aqui pro livro, para a história, né? Apesar de ser uma ficção, tem elementos dos animais, que é bem interessante. Vamos lá. Isso. O rei abriu os olhos e perguntou sonolento: É você, Ermitrude? Ele pensou que fosse a rainha voltando da festa. A papagaia tossiu de novo, bem alto, como um homem. Então o rei sentou na cama, bem acordado, e perguntou: Quem está aí? Aqui, ó, a ilustração. O rei perguntando: Quem está aí? Sou eu, o Dr. Dolittle, disse a papagaia, com a voz do Dr. Dolittle. O que está fazendo no meu quarto? Gritou o rei. Como foi que conseguiu sair da prisão? Onde está? Eu não estou vendo, senhor. Mas a papagaia sorriu. Deu uma risada comprida, grave e divertida, como a do doutor.
Pare de rir e apareça já, para eu vê-lo, disse o rei. Rei bobo, respondeu Polinésia. Esqueceu que está falando com o Dr. John Dolittle, o homem mais maravilhoso do mundo? Claro que não pode me ver, eu me tornei invisível. Não há nada que eu não seja capaz de fazer. Agora ouça, vim aqui esta noite para dar um aviso. Se o Senhor não me deixar andar pelo seu reino com meus animais, vou fazer todo o seu povo ficar doente, e o Senhor também. Vão ficar doentes como os macacos. Assim como eu posso curar as pessoas, posso fazer com que fiquem doentes. Polinésia espalhando terrorismo, minha gente. E o Senhor também. Mande seus soldados abrirem a porta da prisão imediatamente, senão todos vocês estarão com cachumba antes que o dia clareie nas montanhas de Jolingique. O rei estava muito assustado. Ele exclamou: Doutor, vou fazer o que o senhor está pedindo. Por favor, não mande nenhuma doença para nós. O rei pulou da cama e foi correndo acordar os soldados para eles abrirem a porta da prisão. Assim que ele virou as costas, Polinésia saiu do quarto, desceu as escadas e deixou o palácio pela janela do porão. Justamente nessa hora, a rainha vinha entrando pela porta de trás e viu a papagaia sair pela janela quebrada. Quando o rei voltou para a cama, Ermintrude contou o que tinha visto. O marido percebeu que tinha sido enganado e ficou louco da vida. Polinésia foi descoberta, né? Ela e seu plano. Na mesma hora, o rei correu até a prisão, mas já era tarde. O doutor e todos os animais já tinham ido embora. Capítulo 7. A Ponte dos Macacos. Que fúria! A rainha Ermintrude nunca tinha visto o marido tão bravo como naquela noite. Ele rangia os dentes, xingava todo mundo e até atirou a escova de dentes no gato. Saiu correndo pelo palácio de pijama, acordou todo o exército e deu ordens para que o Dr. Dolittle fosse caçado por toda a selva. Fez todos os criados irem também. Os cozinheiros, os jardineiros, o barbeiro, o preceptor do príncipe Bumpo. Até a rainha, que estava esgotada de tanto dançar com aqueles sapatos apertados, foi convocada para ajudar os soldados na busca. Enquanto isso, o doutor e seus animais corriam pela floresta, tentando alcançar a terra dos macacos o mais rápido possível. Gubi-Gubi, com suas perninhas curtas, logo se cansou, e o doutor teve que carregá-lo. Não era fácil, pois tinha que dar um jeito de carregar o baú e a valise. O rei de Jolingique achou que ia ser fácil encontrá-los, porque o doutor estava num país estranho e não conhecia o caminho. Mas não era bem assim. O macaco, Titi, conhecia todos os atalhos da selva, muito melhor do que os soldados do rei. Ele conduziu o doutor e seus animais para a parte mais densa da floresta, num lugar aonde nenhum ser humano jamais tinha chegado. Lá eles ficaram escondidos dentro de uma imensa árvore oca, entre as rochas altas. É melhor a gente esperar aqui, disse Titi, até os soldados desistirem e voltarem para a cama. Depois podemos continuar o caminho para a terra dos macacos. Assim, lá eles ficaram pelo resto da noite. Muitas vezes ouviam os homens do rei procurando e falando ali por perto, mas estavam bem seguros, pois ninguém, além de Titi, conhecia aquele esconderijo, nem os outros macacos. Nossa, Titi salvou aí a vez, né? Então, trabalha em equipe, né? Polinésia dá a ideia, Titi resolve e por aí eles vão. Por fim, quando a luz do dia começou a atravessar o emaranhado de folhas das copas das árvores, ouviram a rainha Ermintrude dizer, com a voz cansada, que não adiantava mais procurar. Ela achava melhor voltarem para casa para dormir mais um pouco. Assim que todos os soldados se foram, Titi levou o doutor e os animais para fora do esconderijo e rumaram para a terra dos macacos. Era um caminho longo e às vezes se sentiam muito cansados, principalmente Gubi-Gubi. Mas quando ele começava a chorar, seus companheiros lhe davam leite de coco. Como ele gostava! Comer e beber não era problema, porque Titi e Polinésia conheciam todos os tipos de frutas e raízes que davam na selva e sabiam onde encontrá-las. Sempre havia tâmaras, figos, amendoins, gengibre, inhame.
Faziam suco de laranjas silvestres, adoçado com o mel das colmeias de abelhas que encontravam nos ocos das árvores. Titi e Polinésia sempre achavam o que eles pediam, ou pelo menos alguma coisa parecida. Conseguiram até um pouco de tabaco para o doutor, pois o dele tinha acabado e um belo dia lhe deu vontade de fumar cachimbo. Nossa, até isso eles conseguiam. Mas aí os animais conhecem, né? São conhecedores da flora, né? Das florestas, enfim. E aí não foi difícil para eles ajudar, né? Os humanos. No caso, só o humano, né? Dr. Dolittle, só tinha ele de humano na expedição. À noite, dormiam em tendas feitas de folhas de palmeiras, e as camas eram fofas e macias, feitas de capim seco. Logo se acostumaram a andar bastante e nem chegavam a ficar tão cansados. Na verdade, começaram a gostar muito daquela vida. Mesmo assim, bem que ficavam contentes quando anoitecia e paravam para descansar e dormir. O Dr. Dolittle sempre fazia uma fogueira com galhos secos. Depois do jantar, todos se sentavam em volta do fogo e ficavam ouvindo Polinésia cantar canções sobre o mar ou Titi contar histórias sobre a selva. As histórias de Titi eram muito interessantes. Até o doutor começar a escrever na linguagem dos animais, os macacos não tinham livros de histórias, mas conservavam a lembrança das coisas que iam acontecendo, contando tudo para as crianças. Titi se lembrava de muitas histórias que a avó dele contava. Eram coisas que tinham acontecido havia muito, muito tempo antes de Noé e do dilúvio. Coisas do tempo em que os homens se vestiam com peles de animais, moravam nas cavernas e comiam carne crua porque não sabiam cozinhar, pois ainda não conheciam o fogo. Eram as histórias primitivas. O macaquinho contava dos mamutes imensos, dos lagartos compridos como trens que andavam por cima das montanhas, mordiscando as copas das árvores. Muitas vezes os animais ficavam tão interessados que quando a história acabava, percebiam que a fogueira tinha apagado. Então saíam procurando mais galhos secos para acender outra fogueira. Só que, quando os soldados do rei voltaram dizendo que não tinham encontrado o doutor, receberam ordem para saírem de novo atrás dele e ficarem na selva até cumprirem a tarefa. O rei estava, né, determinado para prender o Dr. Dolittle, principalmente por ter sido enganado, né, por Polinésia, por uma papagaia. Imagina, para um rei ter sido enganado por uma papagaia. Vamos lá. Onde é que eu parei? Bom, assim, todo esse tempo que o doutor e os animais estiveram caminhando em direção à terra dos macacos, pensando que estavam em segurança, na verdade estavam sendo perseguidos pelo exército do rei. Se Titi soubesse disso, certamente teria arranjado outro esconderijo para eles, mas o macaquinho não sabia. Um dia, Titi subiu numa pedra muito alta, de onde dava para enxergar por cima das copas das árvores da floresta. Desceu satisfeito, dizendo que estavam quase chegando às terras dos macacos. Mas, nessa mesma noite, avistaram o primo de Titi e um monte de outros macacos que ainda não tinham pego a doença. Estavam todos sentados nas árvores que ficavam à beira de um pântano, observando e esperando. Quando viram que o famoso Dr. Dolittle tinha vindo de verdade, os macacos aprontaram a maior barulheira. Saíram afobados, agitando as folhas das árvores e saltando de galho em galho para cumprimentá-lo. Queriam ajudá-lo a carregar a valise, o baú, e um dos maiores até carregou o Gubi-Gubi, que estava cansado de novo. Depois, dois deles saíram correndo na frente para avisar aos macacos doentes que finalmente o doutor tinha chegado, né? Chegou a esperança no local, né? Na cidade dos macacos. Aqui, gente, saíram afobados, agitando as folhas das árvores e saltando de galho em galho para cumprimentá-lo, que é a ilustração feita pelo autor, né? Lembrando, essa ilustração foi feita no início do século XX pelo autor desse livro. Isso aqui eram cartinhas que ele escrevia para os filhos, cartas e desenhos, né? Que ele fazia para os filhos. Eu acho, assim, de um valor emocional, tão lindo essa história, né? Essa forma que ele encontrou de se comunicar com os filhos.
para não passar as mensagens tristes da guerra para os filhos. Ele criava histórias e aqui até hoje a gente continua, né, ouvindo, lendo as histórias dele, conhecendo e assistindo o filme, inclusive, né, que foi baseado na história dele, nessa história que ele criou. Então vamos lá. Mas os homens do rei, que ainda estavam na selva, ouviram a barulheira toda. Descobriram onde estava o Dr. Dolittle e saíram correndo para pegá-lo. Ai, que triste. O macaco grande tinha ficado para trás, pois estava carregando o Gubi-Gubi e vinha andando mais devagar. Nisso, ele viu o capitão do exército andando sorrateiramente pelo meio das árvores. O macacão apertou o passo e foi avisar o doutor para ele correr. Todos saíram na disparada. Nunca tinham corrido tanto na vida. Atrás deles vinham os soldados do rei, correndo também. Quem mais corria era o capitão. De repente, o doutor tropeçou na valise e caiu no meio da lama. Nessa hora, o capitão achou que ia conseguir agarrá-lo. Acontece que o capitão tinha orelhas muito compridas. Quando ele deu um salto para segurar o doutor, uma das suas orelhas enroscou numa árvore e todo o exército teve que parar para ajudá-lo. Enquanto isso, o doutor conseguiu se levantar sozinho e a correria continuou. Vamos lá, pessoal, gritava Titi. Estamos quase chegando. Mas bem na fronteira da terra dos macacos havia um penhasco muito íngreme e lá embaixo corria um rio. Ali terminava o reino de Jolingique. Do outro lado ficava a terra dos macacos. Era só atravessar o rio. Só. O cachorro Jipe chegou na beira do penhasco, olhou para baixo e exclamou: Caramba, como é que nós vamos atravessar? Ai, 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 chorou o Gubi-Gubi. Os homens do rei estão chegando perto. Olhem para trás. Não quero ser preso outra vez. O macaco que estava carregando o leitão largou-o no chão e gritou para os companheiros: Depressa, pessoal, uma ponte! Temos 1 minuto para fazer uma ponte. 1 minuto para fazer uma ponte. Temos 1 minuto. Eles desenroscaram o capitão. Eles desenroscaram no sentido de eles descobriram, né? Eles desenroscaram o capitão e estão chegando na maior fúria. Rápido, uma ponte. O doutor ficou imaginando como os macacos iriam fazer a tal ponte. Deu até uma olhada em volta para ver se, por acaso, havia tábuas ou algum outro material escondido por ali. Mas quando ele voltou a olhar para o lado do penhasco, a ponte já estava pronta. Era uma ponte viva de macacos que atravessavam o rio de lado a lado. Aqui, gente, John Dolittle foi o último a atravessar. A ilustração da ponte de macacos. Ai, muito bom. Eu me divirto com essa imaginação, né? A criatividade é fantástica. Vamos lá. Foi o tempo de ele virar as costas e os macacos a formaram, segurando um no outro pelos pés e pelas mãos. E o macaco grandão gritava para o doutor: Atravesse, você aí, vamos, atravessem depressa. Gubi-Gubi ficou morrendo de medo de atravessar aquela ponte tão estreita a toda aquela altura do rio. Mas ele conseguiu, e todos os seus companheiros também. John Dolittle foi o último a atravessar. Mal ele tinha posto o pé do outro lado, os homens do rei chegaram correndo à beira do penhasco. Os soldados davam socos no ar e gritavam, loucos da vida por terem chegado tarde demais. Ufa! O doutor e seus animais estavam salvos na terra dos macacos. A ponte já podia ser desmontada. Titi voltou-se para o doutor e falou: Grandes exploradores e naturalistas de barbas grisalhas permaneceram semanas a fio escondidos na selva, na esperança de verem os macacos realizarem essa proeza. Nunca conseguiram. Nós nunca deixamos um homem branco ver isso antes. Você é o primeiro a ver a famosa Ponte dos Macacos. O doutor se sentiu muito lisonjeado. A gente agora vai para o capítulo 8, pessoal. A gente tem, sabe quantos capítulos? Deixa eu dizer. Temos 21. Então, foi 7, 6,
2. Vamos lá, prosseguir. Capítulo 8. O chefe dos leões. John Dolittle agora estava muito ocupado, mas muito ocupado mesmo. Tinha encontrado centenas e centenas de macacos doentes. Eram macacos de todos os tipos: gorilas, orangotangos, chimpanzés, babuínos, saguis, micos pretos, micos ruivos, etc. Muitos já tinham morrido. Que pena, né? A primeira coisa que o Dr. Dolittle fez foi separar os macacos doentes dos sadios. Enquanto isso, Titi e o primo construíram uma casinha de capim para servir de consultório. Então, o doutor começou a vacinar todos os macacos que ainda não tinham pego a doença. Durante 3 dias e 3 noites, eles iam chegando de todas as florestas, todos os vales, todas as montanhas. Na casinha de capim, o Dr. Dolittle passava o dia e a noite dando uma vacina atrás da outra. Então, o doutor começou a vacinar todos os macacos que ainda não tinham pego a doença. Aqui a ilustração, ó, da casinha de capim, com a fila de macacos para serem atendidos. Tá vendo? Enquanto isso, fizeram outra casa. Tô só olhando aqui se a gravação tá ok, gente, porque espero que esteja. Tá. Enquanto isso, fizeram outra casa, bem maior, cheia de camas. Para lá iam os macacos doentes, mas eles eram muitos e não havia animais sadios suficientes para cuidar de todos. Então, o doutor resolveu mandar uma mensagem para os leões, leopardos e antílopes, pedindo que viessem ajudar. Só que o chefe dos leões era um sujeito muito arrogante. Quando chegou àquela casa cheia de camas, ficou muito zangado e foi falar com o doutor. Como é que o senhor ousa? Disse ele, cheio de desprezo. Como é que o senhor ousa pedir que eu, justo eu, o rei dos animais, ajude a cuidar desse monte de macacos imundos? Aqui, gente, o rei brabo, ó. O rei indignado. Pois eu não teria coragem de comê-los nem entre as refeições. Coitado dos macacos. Embora o leão estivesse com uma cara assustadora, o doutor fez um esforço para não mostrar que estava com medo. Com a maior tranquilidade respondeu: em primeiro lugar, não estou lhe pedindo para comê-los. Em segundo lugar, eles não são imundos. Todos tomaram banho hoje de manhã. O seu pelo, sim, parece que está precisando de uma boa escovada. Agora ouça, algum dia os leões é que vão ficar doentes. Se vocês não ajudarem os outros animais, vão ter que se virar sozinhos quando tiverem problemas. Isso vive acontecendo com quem é arrogante. E ainda deu uma lapada no leão, gente. O Dr. Dolittle tá muito corajoso, viu? Em terra estranha, num reinado distante, aí de frente de um leão, ainda fala que o leão é arrogante. Tá tentando ganhar ele na conversa, né? Os leões nunca têm problemas. Olha só como ele falou. Eles criam problemas, isso sim, disse o chefe, levantando o nariz. E o leão foi-se embora para a selva, todo empertigado, achando que tinha tomado uma atitude muito sábia e inteligente. Então os leopardos também levantaram o nariz e disseram que não iam ajudar. Os antílopes eram mais tímidos e não chegaram a ser tão brutos como o leão. Mesmo assim, meio sem jeito e com um sorriso amarelo, foram dizer para o doutor que iam embora porque nunca tinham servido de enfermeiros antes. O coitado do Dr. Dolittle ficou numa preocupação danada, tentando imaginar um jeito de conseguir ajuda para cuidar daqueles milhares de macacos doentes. Neste meio tempo, quando o chefe dos leões foi chegando no seu covil, a esposa dele, a rainha Leoa, veio encontrá-lo correndo, toda aflita. Um dos nossos filhotes está sem apetite, ela falou. Não sei mais o que fazer. Ele está sem comer nada desde ontem à noite. A leoa começou a chorar, muito nervosa. Ela era muito boa mãe. O chefe entrou com ela no covil e foi olhar os filhotes. Eram 2 leõezinhos lindos, mas um deles estava muito abatido. Antes de mais nada, o leão contou para a esposa, todo orgulhoso, a conversa dele com o doutor. A leoa ficou tão furiosa que quase expulsou o marido do covil. Louca da vida, ela gritava. Você nunca teve um pingo de bom senso mesmo.
Todos os animais daqui, até o Oceano Índico, só falam nesse homem maravilhoso e na capacidade que ele tem de curar qualquer tipo de doença. É o único homem do mundo que fala na linguagem dos animais. E justo agora que nós estamos com um filho doente, você inventa de ir lá para ofendê-lo. Seu bobão! Ah, a leoa botou ordem no pedaço, né, gente? Só sendo muito idiota mesmo para fazer uma tamanha estupidez com um médico tão bom. Seu. E a leoa começou a puxar a juba do marido, morta de raiva. Depois ela saiu e foi até o covil da vizinha para desabafar. Assim, o chefe dos leões voltou para onde estava o doutor. Eu estava pensando, resolvi entrar, disse ele. Estava passando e resolvi entrar. Já conseguiu ajuda? Olha só, tão despretensioso ele. Ainda não, respondeu o doutor, e estou muito preocupado. Hoje em dia anda muito difícil conseguir ajuda, disse o leão. Parece que os animais não estão querendo trabalhar. De certa forma, não dá para culpá-los. Bom, já que está em dificuldade, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, contanto que não tenha que dar banho neles. Até já pedi para os outros animais virem dar uma mãozinha. Os leopardos devem estar chegando. Ah, por falar nisso, estou com um filho doente lá em casa. Acho que não é nada grave, mas sabe como é? A mãe está muito preocupada. Se o senhor for por aqueles lados mais tarde, será que daria para dar uma olhadinha nele? Logo depois começou a chegar ajuda. Leões, leopardos, antílopes, girafas, zebras, todos os animais das florestas, das montanhas e das planícies vieram ajudar. Eram tantos que o doutor até teve que eles pensar os mais desajeitados. Aos poucos, os macacos começaram a melhorar. Em uma semana, a casa cheia de camas começou a esvaziar. No fim da segunda semana, o último macaco ficou curado. O trabalho do Dr. Dolittle estava terminado. Ele estava tão cansado que caiu na cama e dormiu 3 dias e 3 noites sem mexer nem um dedo. Que bom, né? Foi sucesso a missão de ajuda para curar os macacos. Missão cumprida, mas vamos ver o que é que vai acontecer agora pela frente, né? Capítulo 9. Assembleia dos Macacos. Contente por ter terminado seu trabalho, o Dr. Dolittle chamou os macacos e disse que precisava voltar para Puddleby. Todos ficaram muito surpresos, pois pensaram que o doutor fosse morar com eles para sempre. Naquela noite, fizeram reunião na floresta para discutirem um assunto. O primeiro a falar foi o chimpanzé principal. Por que será que o doutor está querendo ir embora? Será que ele não está se sentindo feliz aqui? Tadinhos. Ninguém soube responder. O grande gorila pediu a palavra. Devemos procurar o doutor e pedir para que ele fique. Vamos lhe prometer uma casa nova, com uma cama grande, muitos criados macacos para ele ter uma vida bem confortável. Talvez assim ele resolva ficar. Todos queriam, né, a presença do Dr. Dolittle. Então Titi se levantou. Foi uma onda de cochichos. Shhh, o grande viajante Titi vai falar. E Titi aqui falou. Meus amigos, acho que não adianta pedir para o doutor ficar. Ele está devendo dinheiro em Puddleby e precisa voltar para pagar. Lembrando, né, Puddleby é a cidade do Dr. Dolittle, é onde ele tem a casa dele, é onde tem os animais dele, que deixou lá, né, que fica na Inglaterra. Tá tudo lá na parte 1 que a gente leu, do capítulo 1 ao capítulo 5. Os macacos então perguntaram, mas o que é dinheiro? O que é dinheiro, minha gente? Titi explicou que na terra dos homens brancos não se pode ter nada sem dinheiro, que era quase impossível viver sem dinheiro. Alguns macacos perguntaram espantados, mas não dá nem para comer e beber sem pagar? Titi balançou a cabeça e contou que até ele, quando vivia com o homem no realejo, tinha que ficar pedindo dinheiro para as crianças. O chimpanzé principal virou-se para o chefe orangotango e disse: Primo, esses homens são esquisitos mesmo. Quem é que ia querer morar numa terra dessas? Minha nossa, que miséria! Titi continuou. Quando resolvemos vir para cá,
Não tínhamos barco para atravessar o mar e nem dinheiro para comprar comida para a viagem. Então, um homem arrumou algumas coisas e nós dissemos que íamos pagar na volta. Um marinheiro nos emprestou um barco, mas o barco se arrebentou contra os rochedos quando chegamos às costas da África. Agora, o doutor quer voltar para arranjar outro barco para o tal marinheiro. O homem era pobre e o barco era a única coisa que ele tinha. Os macacos ficaram em silêncio, muito pensativos. Depois de um tempo, o babuíno Mor se levantou. Seja como for, acho que não podemos deixar esse homem tão bom ir embora sem lhe dar um presente, em agradecimento por tudo o que ele fez por nós. Um mico ruivo que estava sentado no alto de uma árvore gritou: Isso mesmo, também acho. E todos gritavam ao mesmo tempo, fazendo a maior barulheira. É isso aí, vamos dar ao Dr. Dolittle o presente mais bonito que um homem branco jamais ganhou na vida. Começaram a conversar e trocar ideias sobre qual seria o melhor presente que poderiam oferecer ao doutor. Um dizia 50 sacos de coco, outro gritava 100 cachos de banana. Pelo menos tão cedo ele não vai ter que comprar frutas na terra onde se paga para comer. Mas Titi lembrou que tudo isso eram coisas muito pesadas para carregar e que acabariam estragando na viagem. Se vocês querem agradá-lo, deem-lhe um animal, disse ele. Podem ter a certeza de que vai ser bem tratado. Deem a ele algum animal raro que os zoológicos ainda não tenham. Os macacos perguntaram o que eram zoológicos e Titi explicou que eram lugares onde os animais ficavam enjaulados para as pessoas poderem vê-los. Ai, meu Deus, eu acho que isso não vai ser uma boa ideia. Que gente mais boba, disseram os macacos admirados. Boba e estúpida. Isso lá é divertimento? Pelo que Titi está dizendo, o tal zoológico é uma prisão. Agora, o problema era saber que animal raro poderiam dar ao doutor, um animal que os homens brancos ainda não conhecessem. O sagui dos saguins perguntou: Lá tem iguana? Tem sim, respondeu Titi. No zoológico de Londres tem um. E okapi? Perguntou outro. Também tem, disse Titi. Eu não sei o que é okapi. Depois eu vou pesquisar, gente. Se vocês souberem, escrevam aí embaixo nos comentários. Desculpa. Há alguns anos, o homem do realejo me levou para a Bélgica e lá eu vi um okapi no zoológico de uma cidade chamada Antuérpia. Outro macaco perguntou: E push-me-pulley, lá tem? Não, respondeu Titi, não tem. Os homens brancos não conhecem push-me-pulley. Vamos dar um para o doutor. Que danado será isso, gente? Capítulo 10. O animal mais raro do mundo. Push-me-pulley não existe mais. É um animal extinto. Mas há muito tempo, na época em que o Dr. Dolittle viveu, ainda havia alguns push-me-pulleys no meio da selva africana. Mesmo assim, eles eram raros. Eram animais que não tinham rabo, tinham uma cabeça na frente e outra atrás, e em cada cabeça tinham chifres compridos e afiados. Eram muito ariscos e difíceis de se pegar. Os homens negros pegavam a maioria dos seus animais, chegando por trás, sorrateiramente. Quando o animal percebia, já estava pego. Mas com o push-me-pulley não dava para fazer isso, porque ele sempre estava de frente, né? Ele tinha duas cabeças, né? Além disso, as metades dele se revezavam para dormir. Enquanto uma cabeça dormia, a outra ficava acordada, vigiando. Nossa Senhora, que bicho medonho. Por isso, era um animal que ninguém conseguia pegar e que nem um zoológico tinha. Muitos grandes caçadores e donos de zoológicos chegaram a passar anos nas selvas, enfrentando todas as dificuldades para tentar agarrar um push-me-pulley. Impossível. Mesmo naquele tempo, era o único animal do mundo que tinha duas cabeças. Eu vou fazer um parênteses aqui bem rapidinho para fazer algumas considerações sobre a questão dos zoológicos, né? Que nessa época é exatamente isso que acontecia. A caçada desenfreada e desumana, né, com os animais, cada um em busca de um animal mais raro que o outro para levar para um zoológico, que sim, eram centros de prisões, né, para os animais.
E por conta de tudo isso, ao longo de décadas e décadas e décadas, os zoológicos ficaram com essa pecha muito negativa. Hoje, os zoológicos buscam um novo conceito, se adequarem dentro de uma nova realidade para a prática conservacionista da fauna, da flora, das espécies nativas, exóticas. Isso é muito importante, a gente fazer essa distinção do conceito de zoológico de antigamente e do conceito de zoológico atualmente, sabe? Porque muita gente ainda condena os zoológicos. Claro que nem todos os zoológicos se adaptaram à nova realidade, mas boa parte deles tem um desenvolvimento muito importante feito por veterinários, ai que branco, biólogos, zoólogos, todos os estudiosos, cientistas, pesquisadores, que buscam justamente um local para fomentar a ciência, o estudo e o amparo, né, a muitas espécies, inclusive ameaçadas de extinção. Então, é muito importante eu abrir esse parênteses aqui para que a gente comece a refletir um pouco sobre essa questão do novo conceito de zoológico, né? Então, antes de a gente atirar a pedra em algum zoológico, vamos pesquisar qual a linha de atividade, né, que ele desenvolve, qual o bem-estar que ele procura proporcionar para os seus animais, quem são seus pesquisadores, né? Então, fechando parênteses para continuar a nossa leitura, mas eu achei muito importante fazer essa consideração aqui, assim como eu disse que sempre que for necessário eu me colocar e fazer alguma consideração durante a leitura, eu vou fazer, tá? Então, vamos continuar. Pois é, e foi em busca desse animal que os macacos saíram pela floresta. Depois de caminharem muito, um deles achou umas pegadas diferentes na beira do rio. Certamente um puxme-pulho devia estar por perto. Os macacos foram acompanhando o curso do rio e logo vieram no lugar onde o capim era alto e denso. Devia ser ali. Todos deram-se as mãos e formaram um grande círculo em volta daquele lugar, daquele tufo de capim. O puxme-pulho ouviu os macacos chegarem e ainda quis tentar furar o cerco deles, mas não deu. Quando viu que não adiantava tentar escapar, sentou e ficou esperando. Os macacos perguntaram se ele queria ir com o Dr. Dolittle para ficar em exposição na terra dos homens brancos. O puxme-pulho balançou as duas cabeças e respondeu: é claro que não. Os macacos explicaram que ele não ia para o zoológico. Disseram que ia ser bem tratado e que o doutor era um homem muito bom. O problema era que ele estava sem dinheiro. Se as pessoas pagassem para ver o animal de duas cabeças, o Dr. Dolittle ficaria rico e poderia pagar o barco que tinha pedido emprestado para chegar à África. Mas o puxme-pulho respondeu: nada disso. Vocês sabem muito bem que eu sou tímido e detesto que fiquem olhando para mim. O coitado do animal estava quase chorando. Durante 3 dias, os macacos ficaram tentando convencê-lo. No fim, ele acabou aceitando ir com eles para ver que tipo de homem era aquele tal doutor. Só depois tomaria a sua decisão. É justo, né? Ele ia conhecer para decidir se queria ir ou não. Assim, os macacos tomaram o caminho de volta junto com o puxme-pulho. Ao chegarem na casinha de capim, bateram na porta. O pato, que estava arrumando a bagagem, disse: pode entrar. Muito orgulhoso, Titi entrou com um animal de duas cabeças e o mostrou para o doutor. John Dolittle arregalou os olhos e exclamou: o que é isso? De onde saiu essa criatura estranha? Credo, exclamou o pato, como é que ele faz para decidir as coisas? Com duas cabeças. Gente, com a cabeça, às vezes é muito difícil decidir as coisas. Imagina com duas cabeças. Eu ia ficar profundamente confusa. Ai, muito bom. É um puxme-pulho, doutor, disse Titi. É a maior raridade da selva africana. O único animal de duas cabeças do mundo. Se você o levar para casa, ficará rico. As pessoas vão pagar qualquer preço para vê-lo. Mas eu não quero dinheiro, disse o doutor. Quer sim, disse o pato Dabi-Dabi. Lembra como a gente passava apertado para pagar o açougueiro em Pudley Bay? E como é que você vai fazer para devolver o barco ao marinheiro? Só tendo dinheiro para comprar outro.
Aqui, ó, credo, exclamou o pato, como é que ele faz para decidir as coisas? Ah, aqui, gente, a gravura do Pushmi-Pulho, do animal de duas cabeças. O macaco mostrando, ó, pro Dr. Dolittle e pra turma. Eu estava pensando em fazer disse o doutor. Ora, seja sensato, gritou Dabi-Dabi. Imagina, doutor Dolittle fazer um barco, né? E a madeira e os pregos para fazer um barco novo. Além disso, do que nós vamos viver? Vamos chegar em casa mais pobres do que nunca. Titi tem razão. Leve essa coisa esquisita para casa. Coitado do Puxo-me-Pulho. Pode ser que vocês tenham uma certa razão mesmo, murmurou o doutor. Com certeza é um bicho de estimação bem simpático. Mas será que o sei lá o que quer mesmo ir conosco? Tá vendo? O doutor Dolittle respeitava, né? A vontade, a decisão do animal, né? Ele não impunha isso pro animal. Só pela cara do doutor e só pela cara do doutor, o Puxo-me-Pulho já tinha percebido que ele era um homem de confiança. Então o animal respondeu: Quero ir sim. Você foi muito bom para os animais daqui e os macacos me disseram que só eu posso fazer alguma coisa por você. Mas quero que me prometam que, se eu não gostar da terra dos homens brancos, vou poder voltar. Claro, mais do que claro, disse o doutor. Desculpe a pergunta, mas por acaso você tem alguma ligação com a família dos veados? Tenho sim, disse o Puxo-me-Pulho. Sou parente da gazela abissínia e da camurça asiática, por parte da minha mãe. O bisavô do meu pai foi o último unicórnio do mundo. Olha! Muito interessante, murmurou o doutor. Então ele tirou um livro do meio da bagagem que Dabi-Dabi estava arrumando e começou a virar as páginas. Vamos ver o que dizem aqui. Enquanto isso, o pato falou. Estou notando que você só está falando com uma boca. A outra cabeça também sabe falar? Sabe sim, respondeu o Puxo-me-Pulho. Mas em geral eu reservo uma das bocas para comer. Assim eu posso falar com comida na boca sem ser mal educado. Genial! Quando tudo já estava pronto para a partida, os macacos deram uma grande festa para o doutor e convidaram todos os animais da floresta. Havia abacaxis, mangas, mel e um monte de outras coisas gostosas para comer e beber. No fim da festa, o doutor se levantou e falou: Meus amigos, eu não sirvo muito para fazer longos discursos depois do jantar, como certas pessoas. Além disso, eu comi demais. Mas quero dizer a vocês que estou muito triste por ter que deixar a terra, esta terra maravilhosa. Preciso ir porque tenho muita coisa para fazer na terra dos homens brancos. Quando eu não estiver mais aqui, lembrem-se de que não devem deixar sentar mosca na comida e não devem dormir no chão na época das chuvas. Bem, espero que sejam muito felizes. Quando o doutor parou de falar, os macacos ficaram um tempão batendo palmas e todos comentaram: Devemos guardar para sempre na memória do nosso povo que ele esteve aqui, que sentou e comeu conosco. Certamente ele é um grande homem. O grande gorila, que tinha uma força de 7 cavalos naqueles braços peludos, rolou uma pedra enorme até a cabeceira da mesa e disse: Esta pedra ficará marcando o lugar para sempre. Até hoje, a pedra está lá, no meio da selva, no mesmo lugar. As mães macacas que passam por lá com seus filhos apontam respeitosamente e dizem: Foi ali que o bom homem branco sentou e comeu conosco no ano da grande doença. Quando a festa acabou, o doutor e seus animais de estimação saíram caminhando até a praia. Os macacos foram com eles até os limites de suas terras, carregando suas bagagens. A gente vai encerrar aqui e vai continuar na próxima terceira parte, a partir do capítulo 11. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série Leitura para Você, que a gente vai continuar, inclusive, com outros livros, outras leituras, que a gente vai selecionando, né, ao longo desse ano. E quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Quem quiser deixar seus comentários, pode deixar aqui. Quem quiser curtir também a nossa página lá no Instagram
e falar, conversar com a gente no DM, no Direct Message, que é mais rápido. Lá eu visualizo praticamente diariamente todos os comentários, todas as mensagens. Quem quiser se comunicar com a gente tem um canal mais rápido e mais fácil lá pelo Instagram, no DM, tá? Então, se estiverem gostando, espero que compartilhem com as pessoas que gostam de leitura. O nosso canal, a nossa página é sobre aves, né? Sobre criação de aves pet. O foco é esse, os psitacídeos. E aí também a gente amplia, né? Para incentivar a leitura, motivar a compra de livros, motivar a cultura, que é uma coisa muito importante, que direta e indiretamente também vai estar ajudando a gente na criação dos nossos animais. É isso, espero que tenham gostado. Muita saúde pra gente, muita saúde para as nossas aves. E até a parte 3 da leitura, que eu acho que a gente finaliza na parte 3, tá? Então, um beijão, muita saúde pra gente, para as nossas aves. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!